Olá, meus irmãos, minhas irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Jesus e Jacó Casas Irmãs, para mais uma reunião doutrinária, onde hoje o tema Deus pode. Quem vai falar, vai fazer a reflexão da noite de hoje é o Leonardo Silveira, nosso querido Léo. E antes de passar a palavra para ele, vamos fazer o nosso centramento, fazer a nossa oração, nosso agradecimento por mais uma oportunidade de estarmos juntos, mesmo que virtualmente. Mas estamos vivos. Com todas as dificuldades, com todos os problemas, estamos aqui, firmes na fé, resistindo, em nome de Jesus. Fechemos os nossos olhos. Elevemos o nosso pensamento a Jesus e a nossa Mãe Maria. Vamos começar esse momento agradecendo. Se pararmos para pensar, temos mais a agradecer do que a pedir. Agradecendo a Deus por mais uma oportunidade, agradecendo a Jesus pelos ensinamentos e a certeza de que não estamos sós, nunca, em nenhum momento. Que a energia de gratidão envolva o nosso planeta Terra nesse momento, derramando bênçãos infinitas de saúde, de paz, de harmonia, agora e todo sempre. E assim, está aberto os trabalhos da noite de hoje com votos de muita paz, passando a palavra para o nosso querido Leonardo. É com você, Léo. Deus te abençoe. Desde cedo que sofres apodos, acusações, desestímulos, informaram-te que jamais serás alguém, impuseram-te o fracasso como saída única para as suas aspirações, cercaram-te o passo, juncando-te o caminho com urze e pedrouços. Cresceste tímido e amargurado, realmente, sem lograr sucesso nos empreendimentos encetados, o que facultava aos seus agressores confirmar aquele prognóstico sombrio. Prossegue ressoando nos teus ouvidos as diatribes que te infelicitaram a vida, tornando-te um sofredor inveterado. De certo modo, és vítima desses fatores, cujas causas espirituais procedem de outras vidas, quando a soberba e a indiferença eram as marcas do teu caráter. Esquecestes-vos os teus acusadores e tu do poder de Deus, que te destina a vitória sobre todas as vicissitudes. Ignorando ou deixando à margem essa força do amor, tornaste-te uma sombra nas sombras do mundo. Todavia, jamais te ouvides de que Deus tudo pode. Embora esteja transitando entre sombras e névoas, Deus pode retirar-te daí, impulsionando-te à claridade libertadora. Assinalado pelo desânimo que decorre das experiências mal-sucedidas, Deus pode encorajar-te para novos tentames. Debilitado por enfermidades contínuas que são fruto dos erros pretéritos, Deus pode recompor-te para a saúde ideal. Atordido por forças negativas e piedosas, Deus
pode libertar-te, para resgatares pelo amor os erros antes praticados. Em qualquer situação em que estejas sob o açodar das aflições, abre-te ao Pai, busca-o e confia nele, esforçando-te por assimilar-lhe o pensamento e a vontade, assim logrando a realização íntima. Lembra-te, Deus tudo pode. Do texto Filho de Deus, pelo Espírito, Joana de Ângeles. Olá, tudo bem? Hoje a gente vai pensar um pouco sobre um tema clássico quando se trata de assuntos metafísicos, né? Que é o poder de Deus. De fato, quando se fala do poder de Deus, desde as civilizações antigas, há um foco, né? há uma prioridade em se pensar em grandes feitos, né? Em feitos sobretudo sobre-humanos, como a criação de um planeta, como as forças da natureza, como um momento de desespero onde o inusitado acontece e enfim, salva vidas. Também muito associado, né, a efeitos grandiosos da natureza e a efeitos, né, sobre-humanos, então coisas que o homem não consegue dar conta, voar, planar sobre as águas, curar os males com o toque das mãos, ou muito associado às questões, né, da lei da conservação, né, da sobrevivência. Então a gente consegue ver Deus quando a gente é salvo de algum perigo iminente, como diz no próprio Evangelho, quando a bala do canhão é desviada, no Evangelho segundo o Espiritismo. A gente consegue ver Deus nas obras magnânimas da natureza, no poder, né, que o planeta tem. A gente consegue ver Deus na imensidão dos mares, na imensidão do cosmos. Mas talvez o maior de todos os poderes, como diria o nosso amigo Rodolfinho, do nosso Criador, seja algo micro, não tão macro. Eu digo micro porque ele pensou num ser tão complexo e inovador como o ser humano, que a gente sai de uma condição extremamente primária, de profunda ignorância, de profundo medo e violência, e ao longo de sucessivas experiências, esse ser vai sendo estimulado pela divindade a acordar a sua centelha divina, até chegar numa condição tão dilatada e ampla como a condição angelical. Então imagina assim, o nível de sofisticação de um projeto desse, né? Um projeto que, quando você olha por determinado prisma evolutivo, você pega uma faixa, você diz, é um projeto perdido. Que nós, de fato, parecemos um projeto perdido dentro da perspectiva do mundo de provas e expiação para trás. Mas a capacidade desse ser apesar da própria dificuldade, da própria dureza, da própria condição primeva, né, no sentido de original, mente infantil, primeira. São tantas travas que nós temos na nossa estrutura. Entretanto, há tantas potências, né? Essa capacidade de sair de um registro e entrar em outro, de se reconstruir, de se recompor, né? de se reinventar, de se redirecionar, de ressignificar, que a humanidade tem, de mudar de sentido, de mudar de noção
Sabe, às vezes de uma experiência extremamente catastrófica, dolorosa, a gente produzir benefícios, felicidade, né? Às vezes de relações tão terríveis que são eclodidas numa guerra, a gente consegue sair daí com um fluxo social e de amor melhor. Então, assim, apesar dos entraves das nossas dificuldades, há essa latência na coisa humana, há essa potência. E isso é um poder fenomenal, né? Pensar que Deus criou algo assim, que tem esse poder de sair de um estágio e ir para o outro, ainda que isso demore, ainda que seja difícil de se perceber quando se está mergulhado em determinada condição espiritual. Sabe? Essas rupturas, esses avanços, essa dilatação, em pensar que um ser angelical já foi um ser primitivo e violento, ignorante como nós somos, né? Tolos. É muito poder. É muito fascinante você ver. Apesar de toda a sombra, de toda a dor, de todo o limite, a gente tem essa latência, essa potência, e isso não se dá de uma forma absolutamente condicionada, né? É preciso que o ser se impulsione, né? Ele precisa se mobilizar. Como nas primeiras faixas a gente tem muita dificuldade em se mobilizar, porque basicamente o que se quer é preservação, nós estamos ainda numa faixa que a gente luta mais pela preservação do que pela evolução propriamente dita. Então o horizonte é muito restrito. Há de se ter uma força que vá nos empurrando para a gente sair do lugar. Quando se sai desse lugar, talvez seja mais fácil perceber, né, essa beleza e essa potência divina, que para a nossa condição é tão difícil. A gente às vezes não acredita na divindade porque a gente não consegue enxergar para além do nosso contexto de misérias, de dores, de traições, de mágoas, de sofrimentos, de agressões, de violência. A gente vive nisso. Imaginar que existe um Deus todo-poderoso que permite que isso aconteça, só com essas informações e com esses registros, você começa a pensar, poxa, não pode existir, porque senão não teria tanta morte, tanta dor. Mas quando você percebe que isso faz parte de uma experiência específica, de um trecho evolutivo, e que ela tem por finalidade nos impulsionar a algo melhor, a perspectiva muda completamente. E é possível enxergar o poder de Deus para além das forças físicas, né? Para além do que a gente projeta numa supermulher ou num super-homem, né? Que é aquele ser que é capaz de ter grandes forças, habilidades sensoriais potencializadas, então enxerga através das paredes, voa, carrega toneladas, faz com que a realidade seja aquilo que se quer, porque é forte, é poderoso. Então ainda é uma perspectiva muito física, né, do poder da espiritualidade. E o Evangelho vai nos trazendo uma perspectiva mais sutil, né? O poder não associado apenas à força, mas o poder associado sobretudo a uma potência amorosa, capaz de mobilizar o ser de um estágio de sombra para um estágio de luz. E no texto, Joana vem trazendo um exemplo de um espírito que está colhendo frutos amargos, né? Que é o espírito que nasce dentro de uma conjuntura social, onde o que ele tem, aparentemente, o que é percebido desta sociedade, né? O que esta sociedade percebe desse ser não é valorizado. Então, dentro de uma sociedade etnocêntrica, misógina, racista, as pessoas que vêm, né, dentro de uma condição
físico-psíquica assinalada com que o oposto a esses valores não é valorizado. Então a mulher não é valorizada. Né? Quem não está dentro da cultura que teve poder, que no nosso caso, mais recentemente, né, foi a cultura europeia e os seus descendentes, né? Que não é branco, mulher, né? Quem não é rico, né? Que a gente tem esse fascínio pela riqueza absoluta, quem não está dentro de um direcionamento sexual, né? Heteroafetivo. Então, todos esses estilos de vida que são mais valorizados dentro das nossas culturas, né, termina sendo desvalorizado, reduzido ao desvalor. Como se o outro lado também não tivesse sombra. Como se a luz fosse concentrada apenas em alguns estereótipos. E aí a pessoa não nasce magra, nasce gorda, nasce negra, nasce homoafetiva, nasce pobre, pronto. Aí é que o desvalor é absoluto. Nasce baixa, né? Ou nasce com alguma limitação física, né? Não tem uma parte do braço, nasce com alguma deficiência orgânica, ou tem alguma dificuldade cognitiva, ou não consegue se destacar, porque a gente também tem essa vaidade, né, de que a pessoa tem que se destacar, e nossos filhos têm que se destacar, e tem que ser o melhor em tudo que faz, e tem que ser expressivo, e tem que ser inteligente, e tem que ser bilíngue, e é tanta camada de poder, né, mas de um poder que vai deteriorando, né, o ser, que vai desgastando, porque é uma concentração mais na superfície do que na essência. É na concentração mais nos elementos que promovem orgulho e vaidade do que nos elementos que promovem laços afetivos e relações emocionalmente mais seguras, que esmaga tanto quem está sob a égide desses poderes como aquele que a sociedade não enxerga esses poderes. E aí as pessoas que não são valorizadas socialmente, seja lá por que for, pelo contexto em que vivem, elas são condicionadas literalmente ao fracasso. Porque imagine você crescer ouvindo que você não vai ser nada. Que menino ordinário. Você não vai ser nada nessa vida. Imagine um bebê de 2, 3, 4, 5 anos, um adolescente de 11, 12, que passou uma existência inteira ouvindo que não tinha valor, que não é assim nada na vida, e às vezes não precisa sequer da verbalização. O modo como a gente valoriza uns em detrimento de outros deixa muito claro o que é considerado bom e o que é considerado ruim dentro de uma estrutura social. É um condicionamento que a maioria de nós sucumbe, porque ele é terrível, ele é esmagador, e que não se enquadra nem se encaixa, sofre muito. Porque ninguém quer ser o que não tem valor. Bem, quando a gente está nessa condição existencial, porque quem não está já pôde estar em outra vida, se não passar a estar nessa mesma, e quem não vai viver nessa pode vir a viver numa outra existência, né? Joana assinala que isso tem a ver com a força de uma estrutura perversa, típica de espíritos da natureza de prova e expiação, profundamente ignorantes, mas tem a ver também com experiências pretéritas. Porque hoje, às vezes, a gente vive em condições de desprestígio, mas pode ser que na existência anterior a gente tenha imputado essa condição para outros seres. E como uma necessidade de reconstrução do espírito, ele vem experimentar a dor que ele infligiu ao outro. Então ela ao longo do texto vai sempre assinalando, né? No pretérito, quando tu eras assinalado pela soberba e pela indiferença, que essas eram a marca do teu caráter. Então muitas vezes eu vim numa vida passada muito cercado
né, das estruturas de valor daquela sociedade na qual eu vivo, e que vai mudando de uma sociedade para outra, de um tempo para outro, às vezes dentro da mesma sociedade. E aí eu vim diante de um contexto onde as minhas qualidades, né, físicas e espirituais são muito valorizadas, e eu ganho uma projeção social. E a partir dessa projeção social, eu posso estabelecer com outras pessoas uma natureza de relação hierárquica, onde eu me acho superior. Eu cresci a vida inteira ouvindo que eu era superior, eu acredito nisso, e eu passo a tratar mal as pessoas que estão fora desse registro social, né? Que o Espiritismo vem assinalar o quão ele é enganoso, né? Há aquela passagem onde um espírito desencarnado dá um depoimento onde numa existência anterior tinha sido a rainha, uma das rainhas da França, e que quando desencarna ela esperava, né, estar no topo do céu, porque ela se achava um ser especial. Afinal de contas, ela foi escolhida por Deus para ser a rainha da França. E quando ela desencarna, ela percebe muito abaixo de muitas pessoas que ela menosprezava e achava inferior, porque o que tem valor nas estruturas espirituais superiores é a sua capacidade de amar, de respeitar o outro e de produzir benefícios para o outro. E não se você é bonito, se você é feio, se você é alto, se é baixo, se você é branco, se é preto, se é amarelo. Se você gosta de se relacionar com homens ou com mulheres. Quer dizer, isso pouco importa, né? O que importa é a natureza, a qualidade das relações. E se é uma qualidade que tem muita potência amorosa, você está próximo da divindade. Se é uma qualidade que lhe afasta dessa potência amorosa, você também está afastado da divindade. Então, essa perspectiva trazida por Cristo da divindade, de um Deus, sobretudo de um amor, ela derruba, cai por terra todos esses parâmetros superficiais de valor, fincados na superfície do ser. E aí, uma vez que a gente se encontra resgatando esses débitos do passado e vivendo experiências de desprazer, no sentido de desvalor, que especificamente ela fala de pessoas que são desvalorizadas dentro do seu contexto social e que se sentem fracassadas, né? Porque não conseguem alcançar seus sonhos, né? Suas conquistas, seja porque são muito desvalorizadas e as portas vão sendo fechadas, seja porque você também cresce com esse estigma e no final das contas você, em algum momento, se não tiver uma força quase que sobre-humana, você passa também a acreditar que você é menor, é inferior. Daí tantos processos, né, de complicações de depressão, de tentativas de suicídio, né, processos de extrema agressão, como uma forma de revidar essa violência que o externo, né, joga em cima do ser, que não está dentro dos parâmetros de idealização daquela sociedade. Então, tudo isso causa muitas desfunções dentro do organismo social, muita desestrutura e muito sofrimento para o ser, que é objeto desse desvalor. E mais à frente, a maioria de nós devolve na mesma moeda. Então, assim, é um ciclo vicioso, terrível. E quem viveu ou vive nessa experiência sabe o quanto é. Assim, às vezes a gente ouve pessoas dizerem, não, hoje tudo é um mimimi, né? Tudo não pode porque é bullying, perere, parará. Talvez existam excessos. Mas o fato é que quando você está entre amigos e os amigos te botam um apelido, mas para além daquele apelido, cabeção, é aquela cabeção. Mas todo mundo quer brincar com cabeção, todo mundo abraça cabeção, todo mundo festeja cabeção, todo mundo está no aniversário de cabeção, todo mundo chama cabeção para participar do jogo de futebol. É diferente de uma pessoa que te chama de cabeção com desdém. Está para além da brincadeira. Aquilo é para magoar, aquilo é para ratificar, olha, eu sou melhor que você porque você é cabeção.
E aí, no lugar de cabeção, a gente pode colocar qualquer outro significante que seja considerado desvalor. Então, quando um amigo te coloca um apelido, o efeito é porque você se sente chamado por ele. Mas quando é uma pessoa que você não tem vínculo e que aquele apelido recai sobre você como uma evidência de uma suposta inferioridade, isso dói. E só sabe disso ou quem tem a sensibilidade de se colocar no lugar do outro, ou quem já viveu. Porque atrás daquele cabeção não é uma brincadeira, é um desvalor. A minha pessoa está dizendo, entre outras coisas, se coloque no seu lugar porque você é inferior por isso. Então isso machuca, isso dói e isso desestrutura o ser, desequilibra, dificulta o desenvolvimento mesmo. E aí você começa, por conta dessa baixa estima, a não conseguir ter a fé, sabe a fé que transporta montanhas? Suficiente em si para dar conta da vida, que é exigente. Você precisa achar um meio termo entre ser o que você é e ser o que a sociedade gostaria que você fosse, né? E é difícil achar esse meio termo. E se você não acha, é uma violência muito grande. Eu digo meio termo porque não tem como ser absolutamente eu nem absolutamente o outro, né? Então é uma vida em comum. Então eu sou eu não tenho como ser o outro. Mas dentro desse contexto em comum precisa ter aproximações, né, para que a gente consiga conviver. Só que não tem um modelo absoluto, né? Cada pessoa vai encontrando. E dentro de estruturas muito rígidas é muito difícil. Então você imaginar, por exemplo, o que as mulheres não estão vivendo, né, nas sociedades extremistas onde a mulher não tem valor. Né? Então, as mulheres que não podem estudar, as mulheres que não podem trabalhar, e mulheres que querem viver essa experiência. Aí você tem toda uma estrutura externa dizendo que você não pode, que não é certo, que é errado, e coagindo violentamente quem tenta viver coisas básicas, né? Trabalhar e estudar. Então, assim, é muito difícil para quem não está nos holofotes das atenções e da valorização social. Mas uma vez que a gente se encontre nisso, para não entrar na loucura, no desespero, e para não permanecer na baixa estima, a gente precisa buscar espaços onde o que a gente tem é valorizado. Mas até você chegar, sabe, nessa compreensão, é muito sofrimento que se vive. E tem horas que você não enxerga nada. Então qual é a solução? Vincular-se a uma divindade que possa lhe dar a força que lhe falta para viver aquela experiência de desvalor, de modo a não se estagnar nela, né, de não confirmá-la, né, mas nem no sentido positivo nem negativo, hein, porque às vezes a gente confirma dizendo não. Então, você diz que eu não presto. Então, eu não presto, então eu realmente não vou prestar. Vou ser terrível só para lhe mostrar como é que eu sou, sendo o seu não presto. Então, você está aí confirmando pelo lado negativo. Ou então você diz que eu não presto, eu acredito que não presto e passo a me comportar como não presto e me machucar, me inferiorizar, né? Positivando a sua violência, né? Positivando não no sentido de sendo algo bom, mas positivando no sentido de concordando, confirmando, afirmando a sua violência. Mas as duas estruturas machucam todo mundo, né? Machucam todo mundo. Então, para você fugir dessa conformidade ao olhar violento, agressivo, preconceituoso, limitador do outro, colonizador do outro, e ao mesmo tempo você ser você. Você não vai ser diferente do que o outro quer, só porque o outro quer que você seja X, não vou ser X. Ele quer que eu seja X, eu não vou ser X, eu vou ser Y. Né? Ou não, ele quer que eu seja X, eu vou ser X. Você está aí sendo o que o outro quer. Sabe? Indo para um sentido ou para outro. O que eu sou? O que eu quero ser? O que eu vou lutar para ser? Então, às vezes, chegar nesse nível de maturidade, de ser aquilo que se
quer, independente se o outro gosta ou não gosta, isso requer uma força emocional que ela às vezes a gente não vem com isso pronto, né? Quase nunca a gente vem com isso pronto. Sobretudo quando a gente vive essas experiências de desvalor. Então você tem que construir isso. Eis o papel da divindade, né? Auxiliar a gente a sair de um estágio de dor para um estágio de melhor realização, né? Ela vai nos impulsionar a buscar essa comunhão com a divindade, minha com a divindade, sem intermediários. Ela vai me possibilitar aurir forças psíquicas para sair dessa condição que me foi imposta de desvalor e para emergir numa condição de autonomia, onde eu sou o melhor que eu consigo ser. Independente se você ou a sociedade vai gostar ou não. Eu não vou ser para agredir vocês porque vocês me agrediram. Eu vou ser porque este é o meu melhor. É a minha melhor versão para essa encarnação. É a versão que me traz felicidade. É a versão que mais vai potencializar, levar felicidade para o outro. É aquilo que eu quero ser. É o meu melhor. E essa firmeza, para não cair nem na revolta assim agressiva, simplesmente, nem no desespero, nem na conformação, não, realmente eu não presto. Não. Porque no final das contas, a gente precisa fugir dessa polaridade. A gente precisa parar de achar que a gente é o cocô do cavalo do bandido e a gente tem que parar de achar que nós somos reis e rainhas, onde todo mundo precisa se curvar e aquecer os nossos desejos. Sair desses altares polarizados, sabe? Que só trazem dor para todo mundo. Sair dessas relações hierárquicas onde um é superior e o outro é inferior. E todo mundo brigando para ser superior e que o mundo seja inferior. Não. Vamos ser pares. Sabe? Vamos nos relacionar como semelhantes. Nós não somos iguais, mas nós somos semelhantes na nossa condição humana. Há singularidades e há comunidades. Então, a divindade, ela nos auxilia a passar por esse transe, que é um transe de reformulação. Porque no passado, eu posso ter feito isso com toda uma nação. Eu posso ter desvalorizado todo um grupo imenso de pessoas e feito elas sofrerem terrivelmente. Agora essa experiência vem para que eu sofra? Não. Essa experiência vem para que eu aprenda a dar valor o que de fato tem valor, que é o ser. A sair dessas cascas superficiais de valoração. Porque o importante não é estar no topo mais alto do altar de valor da civilização. Mas importante é a gente ser feliz. E se só isso fosse motivo suficiente para a felicidade, o olhar caricioso dos outros, a gente não veria tantas personalidades angustiadas, sofrendo, deprimindo, querendo tirar a própria vida. Tanto valor, mas isso também pesa. Essa expectativa eterna de que o outro seja perfeito o tempo todo. E essa constante demarcação de que o outro seja sempre imperfeito. Nós precisamos nos libertar disso. O papel da divindade, o papel da conexão com a divindade é isso. É nos dar força, não só para sair, sabe, do patamar de desvalor, mas para encontrar o nosso próprio valor, independente do olhar do outro. E para não lançarmos esse valor como um novo modelo para o outro, porque pode não servir para o outro, serve para mim. E aí você estabelece um outro nível de relação. Isso é poder. E isso é um poder divino, porque é assim que a divindade nos criou. A divindade nos criou diferentes, plurais. Não é para todo mundo ser igual. Mas a gente tem pontos que nos irmanam. Né? Nós temos pontos que nos irmanam.
São pontos de aproximação, mas cada um é cada um. Parar de estabelecer padrões absolutos para o mundo. Aprender a se valorizar sem desvalorizar o outro. É disso que se trata o poder. Não é estar acima do outro. É estar acima de si mesmo. Eis o grande poder. E o poder divino é um exemplo de como isso é possível. Né? A divindade, ela nos traz essa perspectiva de coexistir, onde nós vamos poder juntos, cada um ao seu modo. Que ela nos ajude a edificar isso em nós. Que assim seja. Agradecendo as reflexões da noite de hoje com o nosso querido Leonardo. Muito obrigada, meu irmão, pelas reflexões. Deus pode, Deus sempre pode, e eu tudo posso naquele que me fortalece. Deus sempre presente em nossas vidas, nos fortalecendo, nos envolvendo em muita paz. E vamos para o nosso atendimento espiritual, convidando a todos que sentem de maneira cômoda, de maneira receptiva. Aqueles que fazem tratamento deitado também, dirijam-se ao seu local, se colocando numa posição de receptividade. Não esqueçamos da nossa água. Respire profundamente pelo nariz. Solte o ar. Inspire, respire. Esse momento é o centramento, é o momento de você se entregar ao poder de Deus, a esse atendimento. Sua mente deve se elevar a Jesus, aos amigos de Jesus, que se aproximam um pouco mais perto de nós. Perceba a sua respiração. Perceba o seu corpo. Respire, inspire e respire bem devagar. Se deixe envolver pela melodia, pela energia. E os irmãos, amigos de Jesus, vão retirando todas as energias deletérias, vão retirando todas as energias não boas, limpando cada chakra, cada órgão, cada sistema. Enquanto esses irmãos fazem a limpeza espiritual, ore. Mentalize o que você precisa. Converse com eles. Deus pode.
somos filhos de Deus. Confie. E já vai agradecendo, pois tudo será resolvido. Acalme seu coração. Você não está só. Nunca, em nenhum momento estamos sós. Inspire, expire. E mentalize o seu problema. Mas mentalize que ele já está sendo resolvido, que você já colocou na mão de Deus. Se for doença, mentalize, já estou curado. Se for problema financeiro, já está tudo resolvido. Se for algum problema material, já está resolvido. Problema com a família, já está resolvido. Deus já está aprontando a tua vitória. Seja qual for o seu problema, material, espiritual, Deus já enviou a ajuda. Tranquilize seu coração. E agora, os irmãos derramam sobre nós chuva de luz refrescante, uma chuva prateada, de luz prateada sobre nós. Passando por todo o nosso chakra, por todos os nossos chakras. Inspire, expire. E essa chuva prateada vai passando por cada chakra, por cada órgão, por cada sistema. Sinta a presença de Deus através desses irmãos abnegados, atendentes espirituais. Inspire, expire. Tudo já melhorou. Tudo vai ficar bem, porque Deus pode, porque Deus está no controle de tudo. Então, a que temeremos? Nada, porque Deus está no poder. Deus é poder, Deus é bondade. Nada te perturbe, nada te preocupe, porque tudo será resolvido. Agradecendo a esses irmãos pelo passe espiritual, agradecendo a presença amiga do nosso anjo da guarda, sempre presente, dos nossos guias. Vamos encerrando esse atendimento na certeza de que Deus
pode. Deus pode sempre. Deus está no controle de tudo. Que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós. E que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare e nos acalme. E nos dê dias de luz, dias de paz, agora e todo sempre. Até a próxima. Muita paz.